Fique à vontade. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim, aluna. Conseguem ver em tela cheia? Sim. Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Aline Maiara, eu sou aluna de mestrado da Engenharia Elétrica. Meu orientador é o professor Osvaldo, meus co-orientadores, professor Denis Queiroz, professor Pedro Bezerra. O título do nosso trabalho é Aplicação da plataforma Delft 3D para estimar o potencial de correntes de maré. Só um instante. Bom, no roteiro da apresentação eu vou falar um pouco sobre energia de maré, falar sobre a investigação do potencial energético de uma região e também sobre o software que nós estamos utilizando, né, que é o Delft 3D. E na seguida, falar sobre os objetivos, a metodologia, os resultados, as considerações finais e as referências bibliográficas. Bom, para falar sobre a energia das marés, primeiro vamos falar um pouquinho sobre as marés, né? A maré nada mais é que essa movimentação dos nossos mares, essa movimentação de uma maré um pouco mais alta, um nível mais elevado do mar, e um nível mais baixo do mar. E essa maré ela pode se dar de duas formas. A gente tem as marés astronômicas e as marés meteorológicas. Na maré meteorológica, a gente tem efeitos tipo vento, pressão atmosférica e etc. Efeitos meteorológicos. E na maré astronômica, ela se dá pela influência da gravidade do Sol e da Lua nos nossos mares. Então, a maré, ela é cíclica. A gente costuma falar mares e rios, né? Mas a maré, ela é isso, ela é essa movimentação dos nossos mares. Então, a energia das marés, ela é uma fonte alternativa para a geração de energia elétrica e a produção de uma energia elétrica a cinemática, né? O movimento dessas marés, ou a gente pode pegar um reservatório e utilizar essa movimentação para encher esse reservatório e as turbinas fazerem a geração de energia elétrica e na saída da maré, na diminuição da maré dos mares, as turbinas também gerariam energia elétrica, bem parecido com as turbinas de uma hidrelétrica, por exemplo. Essas duas imagens, vocês podem ver a maré alta e a maré baixa da região do Poço de Areia, ou Vale de Tutóia. E pelos mastros dá para ver pelos mastros e pela distância, né, dá para ver como que a maré é forte. Bom, e como que se faz, como que você consegue eleger uma região e dizer se essa região ela tem um potencial energético? Isso foi feito na nossa pesquisa através de pesquisa bibliográfica. E algumas pesquisas bibliográficas apontaram que o litoral do Maranhão ele possui um potencial energético muito bom. O litoral do Maranhão, além de possuir fortes correntes de maré, ele apresenta uma das maiores variações de maré da costa brasileira, mostrando uma fonte promissora de recursos renováveis, de acordo com a pesquisadora Cisa Vesque, em 2019. E também alguns pesquisadores falam que, em termos de corrente de maré, a Baía de São Marcos, no Maranhão, ela se destaca. O potencial energético das correntes de maré disponível na Ilha do Medo é suficiente para atender a demanda toda da ilha. Bom, vou falar também um pouquinho sobre o software que está sendo utilizado na nossa pesquisa, é o Delft 3D. Ele é um software de código aberto, ele é composto por vários módulos que são integrados, né, aparecem na interface desse software.
e ele produz um modelo numérico, através do modelo numérico, a investigação hidrodinâmica de um determinado ponto, de uma região de interesse, através da criação de grades, batimetrias, contornos. A batimetria, ela é uma medição de profundidade de rios, marés, de rios, mares, etc. Então, com a ajuda desse software, é possível criar um modelo que para fazer a investigação hidrodinâmica de uma determinada região. Ele também pode ser utilizado na área ambiental, para fazer aplicação de transporte de sedimentos, qualidade de água, processos ecológicos e etc. Mas para que tudo isso? Para que toda essa introdução? Para falar sobre os objetivos do nosso trabalho, que é investigar a variabilidade das correntes a nível de mar através de um modelo hidrodinâmico, de um modelo que o software vai proporcionar para a gente. E, a partir desse modelo, seria possível avaliar o potencial energético das correntes de maré dessa região de interesse e sua distribuição ao longo do litoral maranhense. A metodologia desse trabalho, ela consistiu primeiramente na pesquisa documental. A pesquisa documental foi realizada nos primeiros meses, mas vem sendo realizada a todo momento, né? A gente sempre precisa estar buscando alguma coisa nova, alguma dúvida, enfim. Endossar nossa pesquisa. E também aprender, estudar sobre o Delft 3D Flow, que é a ferramenta que a gente está utilizando. A gente passou alguns meses fazendo estudo dessa ferramenta. Aí, o próximo passo seria a realização de um fundeio para levantamento de dados, principalmente na região de interesse, que eu vou mostrar mais à frente qual é. Depois, fazer a realização de simulações utilizando a base de dados obtida nessa realização nesse fundeio, na realização desse fundeio, em conjunto com modelos de correntes oceânicas e, por fim, após a criação do modelo, identificar o potencial energético do estudo de caso para a geração de energia elétrica. Nos resultados, a pesquisa bibliográfica ela já foi realizada e os dados de medição, eles foram, a gente conseguiu através do INEOF, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Energias Oceânicas e Fluviais, e nós temos parceria, o IEE tem parceria, o IEE, Instituto de Engenharia Elétrica, tem parceria com o INEOF, e eles nos forneceram gentilmente essa medição, porque tinha sido feito um fundeio nessa localização, nessa região, que é a nossa região de interesse, só que é uma medição, apesar de densa, porque a gente tem muitos pontos de medição, é uma região pequena, comparado com o que nós precisamos medir, mas que está sendo de extrema importância no nosso trabalho, também vou mostrar mais à frente. E depois dos dados de medição, manuseio e domínio da ferramenta, como eu já falei. A inserção e adaptação dos dados de medição na ferramenta, porque os dados foram fornecidos, mas nós precisávamos fazer com que a ferramenta, o software, conseguisse ler esses dados, então foi preciso fazer adaptação desses dados do documento, não dos dados em si. E aí, depois, a criação de grids, de batimetrias e a união de dados medidos com dados globais. Essa parte, como eu falei, a região de medição, ela foi uma região um tanto pequena. E o software, ele fornece para a gente uma base de dados global, chama ETO. Essa base de dados, ela é bem precisa para a região de mar profundo, mas para a região costeira, que é a nossa região de interesse, ela é a região litorânea do Maranhão, ela não é tão fina. Então, a união desses dados medidos com os dados globais que foram fornecidos pela ferramenta, ela foi necessária para que a gente conseguisse uma resposta melhor, para que a gente consiga, na verdade, uma resposta melhor do nosso modelo, para que ele se aproxime o máximo do real. Por fim, precisaria ser feito uma inserção da influência desse mar profundo na nossa área de interesse,
e a simulação do modelo. Essas duas partes que estão em vermelho, elas ainda estão em processo. Os resultados em preto são os que já foram realizados. Mas eu vou explicar mais à frente também. Bom, os dados fornecidos de medição são esses aqui que vocês podem ver. Essa região entre a Ilha do Medo e a Ilha de São Luís, que é o canal do Boqueirão. Esses foram os dados de medição, os dados de fundeio. E é uma região um tanto pequena, porque pela figura ao lado, dá para perceber que, e também quando eu mostrar o grid, dá para perceber que, comparado com a nossa área medida, é significativa pela quantidade de pontos e por ser nossa região de interesse, mas não contempla toda a região medida, toda a região de estudo, na verdade. Essa figura está sendo a grade que vai ser utilizada para a criação do nosso modelo. Essa nossa maior grade, a grade, ela envolve toda a região onde vai ser feito esse estudo. Se vocês perceberem na parte azul mais forte, é ali a região do mar profundo. E a nossa região de interesse nem dá para ver. Eu circulei a Ilha de São Luís, mas nem dá para ver a Ilha do Medo. Nem dá para ver o canal do Boqueirão. E por que a gente precisa fazer uma medição, um estudo numa área tão grande se nossa área de interesse é pequena? Bom, o mar profundo, ele possui correntes que eles vão interferir no resultado final do nosso modelo. Se esse nosso grid, se essa nossa medição fosse realizada apenas próximo da Ilha de São Luís, apenas na nossa região de interesse, eu ia ter um resultado pobre, porque esse resultado não ia trazer as características do mar profundo, o contorno de mar aberto. Então, foi necessário alongar essa região para que eu conseguisse trazer para o meu resultado, para o meu modelo, as características do entorno do mar aberto. E eu fiz essa divisão em 3 grids. O grid 1, que vocês conseguem ver na figura, e o 2 e o 3, que aparecem ali no seccionamento da região. O grid 2, ele é um pouco mais fino que o grid 1, porque o grid 1 é bem grosseiro, apenas mesmo para fazer a aferição desses dados no mar profundo. E o grid 2 um pouco mais fino. E o grid 3, que engloba a nossa região mesmo de interesse. Poderia fazer com um grid só? Poderia. Mas quanto mais dados eu conseguir, mais próximo do real vai ser meu modelo. Eu resolvi fazer em 3 para que tivesse um grid entre uma região e outra, no sentido de mediando ali um grid mais fino de um mais grosseiro. E se eu realizasse a medição com um grid grande e bem refinado, meu custo computacional seria bem grande e não seria, digamos que não seria necessário, porque eu só preciso de algumas dessas características. Essa região não é minha região de interesse, então eu posso fazer uma coisa um pouco mais grosseira só para eu conseguir inserir esses dados. Então, é possível perceber, essa aqui é a nossa batimetria, essa batimetria é a eTopo, que é fornecida pelo software, juntamente com a batimetria fornecida pelo NEOF. E dá para ver nela profundidades altíssimas, naquela região ali do mar profundo. Mas se vocês olharem o grid 3, que é o mais refinado, a gente consegue perceber que essas profundidades, elas caem. Eu tenho profundidades pequenas em relação às profundidades anteriores. E também, né, no grid 3 ampliado, dá para perceber claramente a união das batimetrias, a batimetria que foi dada, que foi feita no fundeio, e a batimetria do nosso software, que é a eTopo. Foi necessário fazer a união, como eu já disse, para que a gente conseguisse chegar o mais próximo do real possível. Então, explicando esses passos, dá para entender um pouco melhor sobre o tópico de inserção das influências externas do mar profundo,
na área de interesse, que, como eu já disse, a gente precisa daquelas informações para construir a simulação, para construir nosso modelo. Bom, as considerações finais, como eu já falei bastante dos resultados, só para explicar que a última etapa a ser realizada para a simulação do modelo, ela já está em andamento, a última etapa, essa etapa aqui, da inserção das influências externas. E ela tem previsão para o dia 28, que é sexta-feira agora. E a estimativa de tempo para a simulação do modelo, ela varia de 2 a 7 dias. Fazer botar o código, botar o software para rodar o nosso modelo. De acordo com a configuração do computador, mas 7 dias é o limite. Sim. Então, tem previsão para o final da próxima semana. Mas é claro que a gente não vai fazer só uma simulação, por isso, em paralelo, eu coloquei o mês 6 para correções, ajustes e novas simulações. A gente vai fazer novas simulações, vai fazer ajuste, correção, vai ver se é necessário mesmo ter uma grade tão extensa, se ela precisa ser mesmo tão refinada, como vamos fazer com as 3 grades, se vai ser necessário mesmo. Fazer a validação desses resultados, assim como a análise desses resultados, né? Pegar um resultado e outro, verificar, enfim. E também fazer a escrita dos trabalhos acadêmicos. A escrita dos trabalhos acadêmicos para publicação. Isso precisa ser em paralelo, porque o mês 6 foi tido para isso. Todos esse passo a passo, ele foi muito bem documentado. Como é minha primeira vez com o software, todo o passo a passo foi escrito, então a gente já tem um pouco do que foi feito para a escrita desses trabalhos acadêmicos. Então, o mês 6 fica para isso. Essas foram minhas referências bibliográficas utilizadas na apresentação. E meu muito obrigada à UFMA, à ANP, GPRH, que faz o financiamento da minha pesquisa, ao Instituto de Engenharia Elétrica da UFMA e ao INEOF, nosso parceiro. Muito obrigada a todos e boa tarde.